Olá, meus irmãos, boa tarde a todos vocês. Estamos aqui para mais um dia da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Hoje, terminaremos o Novo Testamento, amém? Amanhã, se Deus quiser, iniciaremos o livro de Gênesis, iniciaremos o Antigo Testamento. Eu creio que nesse Novo Testamento a gente aprendeu muitas coisas. A gente conheceu Jesus mais profundamente, a gente conheceu os apóstolos, a gente conheceu a servir a Deus, a ser mais humilde, a gente aprendeu a amar o próximo como a si mesmo, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. A gente aprendeu que Jesus veio nesse mundo para servir, Ele nos serviu, Ele se despiu da tua glória, Ele desceu nessa terra como humano e foi humilde, e assim também devemos ser, Temos que ser imitadores de Cristo, amém? Então, foi um aprendizado muito grande. Como eu sempre digo, não fique só nesse vídeo, nessa leitura, estude também na sua casa mais profundamente, porque essa palavra não deve ser lida só em 6 meses, como é o nosso propósito, mas deve ser lida diariamente, todos os dias da nossa vida, amém? Pois esse é o nosso alimento espiritual, para que nosso espírito esteja forte, para que venhamos vencer as batalhas diárias contra a nossa carne. Temos que andar sempre lendo esta palavra, e temos também que não só ler, não só ouvir, mas também praticá-la, como eu sempre falo nos vídeos, amém? Então hoje leremos Apocalipse, do capítulo 15 ao capítulo, eu acho que é 22. Do capítulo 15 ao capítulo 22, e encerraremos assim o Novo Testamento, para a glória de Deus. Aleluia. Fico muito feliz de estar aqui todos os dias com vocês que estão do outro lado da tela, e eu creio que vocês também estão sendo cheios do Espírito Santo, assim como eu também estou. Então vamos orar, como sempre. Vamos entregar essa leitura nas mãos de Deus, e que o Espírito Santo venha ter liberdade para agir na nossa vida nesse dia, amém? Então vamos orar, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e abra o seu coração nesta tarde, amém? Ou nessa noite, ou nessa manhã, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, amém? Glórias a Deus. Então vamos orar. Pai, te damos graças, meu Deus, por mais um dia estarmos aqui com paz, com saúde, com alegria para a leitura desta palavra, Senhor. Desde já nós te damos, ó Pai, liberdade. Damos liberdade, ó Pai, ao Espírito Santo para agir em nossa vida. Ó Pai, que o Espírito Santo venha nos dar entendimento, venha nos dar discernimento dessa palavra. Pai, eu te agradeço, meu Deus, por hoje chegarmos, ó Pai amado, Pai querido, ao fim do Novo Testamento. E amanhã, ó Pai, partiremos para o Antigo Testamento. Ó Pai, que leitura maravilhosa, que dias maravilhosos, proveitosos na Tua presença, na leitura da Tua palavra, Pai. E que tudo isso que nós lemos aqui, ó Pai amado, venha ficar firmado em nosso coração. Pai amado, que o Teu Espírito Santo venha agir, e a hora que nós precisarmos lembrar desta palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, venha nos fazer lembrar, venha nos fazer praticar essa palavra, meu Deus, a cada dia mais. Então, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por ter nos ajudado até aqui, e já te agradecemos, ó Pai, pelas coisas que o Senhor ainda vai fazer, pois sabemos que o Senhor é um Deus de vitórias, o Senhor é um Deus que não perde batalhas. Então por isso te seguimos, ó Pai amado, nessas batalhas, seguimos, ó Pai amado, nessa jornada espiritual que estamos traçando esses 180 dias. Então que o Senhor venha continuar nos abençoando, nos fortalecendo, nos mantenham firmes, ó Pai, nesse propósito, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 15. Os anjos e as últimas pragas. Depois disso vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram 7 anjos com 7 pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Então vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem, isto é, o monstro cujo nome é representado por um número. Elas estavam de pé, perto do mar de vidro, e tocavam as harpas que Deus lhes tinha dado. Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Cantavam assim: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as tuas obras. Rei das nações,
como são justos e verdadeiros os teus planos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. Em seguida vi que se abriu no céu o templo, isto é, a tenda da presença de Deus. Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do lugar santo. Estavam vestidos com roupas de linho branco e brilhante, e tinham faixas de ouro em volta do peito. Então um dos 4 seres vivos deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, aquele que vive para todo sempre. O templo ficou cheio da fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar nele até que chegassem ao fim as 7 pragas trazidas pelos 7 anjos. As taças da ira de Deus, capítulo 16. Depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas terríveis e dolorosas apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro e que haviam adorado a sua imagem. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água, e eles viraram sangue. Eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. Aí ouvi uma voz que vinha do altar. A voz dizia: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas. Mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e feridas amaldiçoavam o Deus do céu. Porém não abandonaram as coisas más que faziam. Em seguida o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Escutem, eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. E por último o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono, no templo, dizendo: está feito. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes, e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia, e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram, e todos os montes sumiram. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras, que pesavam mais de 30 quilos. E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuvas de pedra, pois ela era terrível. A famosa prostituta e o monstro. Capítulo 17. Então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio me dizer:
Venha, eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para um deserto, onde vi uma mulher montada num monstro vermelho. Havia muitas blasfêmias escritas nele, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho vivo, e estava coberta de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Na mão ela segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representava as suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto: a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado, e o anjo me perguntou: por que é que você está assim, tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e do monstro que a carrega, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo e dali sairá, e será destruído. Os moradores da terra que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão espantados quando olharem para o monstro. Ele estava vivo, agora não vive mais, porém tornará a aparecer. Isto exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes onde a mulher está sentada. Elas também são 7 reis. 5 já morreram, um está governando e o outro ainda não apareceu. E quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar com o monstro durante 1 hora. Esses 10 estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possuem. Eles lutarão contra o Cordeiro, e ele os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados e fiéis. Então o anjo também me disse: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são nações, povos, raças e línguas. Os 10 chifres que você viu e o monstro odiarão a prostituta. Eles tirarão tudo o que ela tem e a deixarão nua. Devorarão a sua carne e queimarão o resto no fogo. Os 10 reis farão isso porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazerem o que ele quer. Assim, entre si concordarão em entregar ao monstro a autoridade que eles têm para governar. Isso acontecerá até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. A queda de Babilônia, capítulo 18. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha um grande poder, e o seu brilho iluminava toda a terra. E gritava com voz forte: caiu, caiu a grande Babilônia. Agora quem vive ali são os demônios, e todos os espíritos imundos. Todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela. Pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do seu desejo imoral. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os homens de negócio deste mundo se enriqueceram à custa das práticas sexuais sujas da prostituta. Então ouvi outra voz do céu que disse: sai dessa cidade, meu povo, saiam todos dela, para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos, pois os seus pecados estão amontoados até o céu. E Deus lembra das suas maldades. Deem a ela o mesmo que ela deu a vocês. Paguem em dobro o que ela fez. Encham a taça dela com bebida 2 vezes mais forte do que a bebida que ela preparou para vocês. Deem a ela tanto sofrimento e tristeza, quanto luxo e glória. Ela deu a si mesma, porque ela pensa assim: estou sentada aqui como rainha,
Não sou viúva e nunca mais vou sofrer. Por isso, no mesmo dia cairão sobre ela estas pragas, doenças, dor e fome, e ela será queimada no fogo, pois o Senhor Deus que a julga é poderoso. Os reis do mundo inteiro que tomaram parte na imoralidade e na corrupção dela vão gritar e chorar quando virem a fumaça do seu incêndio. Eles ficam de longe porque têm medo de tomar parte no castigo que ela vai sofrer e dizem: ai de você, Babilônia, grande e poderosa cidade, em apenas uma hora você já foi castigada. Os comerciantes do mundo inteiro também gritam e se lamentam por causa dela, porque ninguém mais compra os produtos deles. Ninguém compra o seu ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, nem o seu linho finíssimo, a sua púrpura, a sua seda e a sua lã vermelha, nem qualquer espécie de madeira rara ou qualquer tipo de objetos feitos de marfim e de cara, de bronze, ferro e mármore, nem canela, cardamomo, incenso, mirra ou perfumes. Ninguém compra o seu vinho, azeite, farinha de trigo e trigo em grão, nem gado e ovelhas, cavalos e carruagens, nem escravos ou outros seres humanos. Os comerciantes dizem à cidade: acabaram todas aquelas coisas boas que você tanto deseja, e você perdeu para sempre toda a riqueza e toda a fama que possuía, e não as encontrará mais. E os comerciantes que se tornaram ricos negociando naquela cidade ficarão de longe, com medo de serem castigados junto com ela. Eles vão gritar e lamentar assim: ai da grande cidade, ai da cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de lã vermelha, e que se enfeitava com joias de ouro, com pedras preciosas e com pérolas. Então somente uma hora ela perdeu toda a sua riqueza. Todos os capitães de navios e todos os passageiros, marinheiros e outros que ganham a vida no mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do incêndio da cidade, gritaram: nunca houve uma cidade igual a esta grande cidade. Em sinal de tristeza, eles jogaram pó sobre a cabeça, choraram e gritaram assim: ai da grande cidade, ai da cidade onde à custa da sua grande riqueza se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. E em apenas uma hora ela perdeu tudo. Alegrem-se, ó céus, por causa da destruição dessa cidade. Alegrem-se, povo de Deus, apóstolos e profetas, pois Deus a condenou pelo que ela fez a vocês. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e a jogou no mar. E disse: é assim que a grande cidade de Babilônia será jogada fora com violência e nunca mais será vista. A música dos tocadores de harpa, de flauta e de trombeta e as vozes dos cantores nunca mais serão ouvidas em você. E em você nunca mais será encontrado nenhum trabalhador de qualquer ofício, e nunca mais se ouvirá em você o barulho das pedras de moinho. Em você jamais brilhará a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você a voz dos noivos e das noivas. Os seus comerciantes foram os mais poderosos do mundo, e com feitiçaria você enganou todos os povos da terra. A grande Babilônia foi castigada porque nela foi encontrado o sangue dos profetas, o sangue do povo de Deus e o de todos os que foram assassinados na terra. Capítulo 19. Depois disso ouvi no céu uma voz forte como se fosse a de uma grande multidão que dizia: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade. Deus a castigou porque ela havia matado os servos dele. A multidão disse outra vez: aleluia! A fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todo sempre. Então os 24 líderes e os 4 seres vivos caíram de joelhos e adoraram a Deus que estava sentado no trono e disseram: amém, aleluias. A festa de casamento do Cordeiro. Oh, glórias! Então veio do trono o som de uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, tanto as pessoas importantes como as humildes.
Aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como um barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões, que dizia: Aleluia! Pois o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. Aleluia! Anseiamos por isso, papai. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse: escreva isto: felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. O cavaleiro montado no cavalo branco. Em seguida vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo que estava de pé sobre o sol, e ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: venham e se ajuntem para o grande banquete de Deus. Venham e comam a carne de reis, de generais e de soldados, de cavalos e de cavaleiros e de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Depois vi o monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro e os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima como enxofre. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. E todas as aves comeram da carne dele até não quererem mais. Os 1000 anos, capítulo 20. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou-o, e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco tempo. Em seguida vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. A derrota de Satanás.
Aleluias. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo o sempre, de dia e de noite. Oh, aleluias! O sofrimento é eterno, meu irmão. Por mais que as pessoas querem buscar aqui ensinamentos para dizer que o inferno não é eterno, né? Algumas pessoas creem nisso, creem que a alma que morre em pecado, que não vai para o céu, que vai para o inferno, vai ser aniquilada, não vai ser um sofrimento eterno. Mas, meus irmãos, o inferno é eterno. Olha aqui. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Amém, irmãos? Então, não dê lugar ao diabo. Sirva a Deus, porque você escolhe o seu caminho é em vida. Você escolhe o destino da sua alma é em vida. Amém? Se sua alma vai ser salva ou vai ser condenada ao inferno. É pelas suas ações em vida, aqui nessa terra, que você vai decidir se a sua alma vai ser salva ou não. Amém? Glórias a Deus. E como ser salvo? Todos nós sabemos. É praticar essa palavra. É servindo a Deus. Amém? É amar a Deus sobre todas as coisas. É amar o próximo como a si mesmo. É semear o bem. É semear o Evangelho de Cristo. É salvar almas para Jesus. É saltear no inferno. Amém? É arrancar almas lá do fundo do poço do pecado e levá-las para Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Então, meus irmãos, estejam firmes, mesmo que demore. Amém? Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã, ninguém sabe, mas esteja preparado, meu irmão. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, né? Você que está vendo esse vídeo, que está longe dos caminhos do Senhor, que um dia já foi cristão, que um dia já foi servo de Deus, está afastado. Você que conhece a verdade, volte, ainda há tempo. Enquanto você tem vida, enquanto seu coração bate, enquanto você respira todos os dias, ainda há chance para você. Amém? Por maior que seja o pecado que você cometeu, volte e se arrependa. Jesus morreu de braços abertos para que tenhamos vida e vida com abundância. Ele está de braços abertos para nos receber. Amém? E Ele fala, vai e não peques mais. Então volte para Cristo. Ele está te esperando. Amém? Que Deus te abençoe. E você também que não é cristão, mas está seguindo, aceite a Jesus. Amém? Venha batizar, descer nas águas. Venha morrer para o mundo e viver para Cristo. Aleluias. Vamos prosseguir na leitura. O julgamento final. Aleluias. Muito importante isso aqui, gente. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outros livros. O livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Amém, irmãos? Tudo que eu faço e você faz é anotado nos livros e vai ser aberto, amém, para ler em nossa presença. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Oh, meu irmão, aleluias. Que seu nome esteja escrito lá, meu irmão. Oh, glórias. Não vacile, não dê lugar. Amém? É um alerta que eu te passo. Amém? É um alerta. Glórias a Deus. Essa palavra aqui é para alguém. Para alguém que está assistindo esse vídeo. Com certeza. Porque a palavra de Deus diz que ela nunca volta vazia. Ela sempre tem um destino certo.
Então, meu irmão, que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Você que é conhecedor da palavra, você sabe o que tem que ser feito para que o seu nome esteja escrito lá. Amém? O novo céu e a nova terra. Capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem tem sede, darei água para beber de graça da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queimam o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. A nova Jerusalém. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a 10ª de crisopraso, a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para a iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro, não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade, porém nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras.
Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Capítulo 22. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todos sempre. Aleluia, Senhor. A vinda de Jesus. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas desse livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando eu acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adorem a Deus. E o anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas desse livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus, que continue a se dedicar a Deus. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva disse: venha. Aquele que ouve isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluias. Final. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro. Isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Aleluias, meus irmãos. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Terminamos hoje o Novo Testamento. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui para iniciarmos o livro de Gênesis. Amém? E olha, meus irmãos, no final aqui, João nos deixa um alerta. Principalmente, né, hoje a gente vê aqui no Brasil pessoas famosas aí, a Xuxa e vários outros famosos, querendo mudar a palavra de Deus, né, chamando Jesus de gay, chamando Jesus de várias coisas, né, e eles querem mudar a Bíblia. E eu creio, né, que eles vão conseguir, porque é o fim dos tempos. Amém?
Então você que tem a Bíblia só digital no seu celular, compre uma Bíblia. Compre uma Bíblia dessa de papel. Aqui eu estou com 2 por enquanto. Mas você que tem só no aplicativo, gente, é muito fácil eles mudarem essa Bíblia. É só eles lançarem uma atualização que a sua Bíblia vai ser mudada. E muitos que não têm hábito de ler vão ser enganados por essas mudanças. Nem vão ver que mudou. Vão ler ali, vão se deparar com falsas coisas e às vezes podem até seguir essas falsas coisas. Ou então eles podem até cancelar as Bíblias dos aplicativos, né? Cancela e ninguém consegue baixar mais, tudo é apagado, amém? Mas quem tem essa de papel, essa aqui, a palavra de Deus, né? A espada na sua casa, não vai passar por isso. Então esteja atento, amém? E o castigo para essas pessoas está aqui, essas pessoas que querem tirar a palavra de Deus, essas pessoas que lutam contra o reino de Deus. Olha aqui, no capítulo 22 e no versículo 19. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Amém? Então a pessoa vai perder tudo, porque tudo que nós temos, irmãos, está aqui nesta palavra. Então a pessoa que tirar qualquer vírgula, qualquer acento dessa palavra, que quiser desvirtuar a palavra de Deus, que quiser tirar, né, o que essa palavra quer passar, ela vai perder tudo que há de bênçãos nessa palavra, todas as promessas. Ela vai perder o céu, ela vai perder o acesso à cidade santa, ela vai ser lançada no lago de fogo. Esse é o destino dessas pessoas, amém? Então, esteja atento, continue lendo a Bíblia todos os dias, para que você não caia também nos falsos ensinos, nos falsos profetas, que tem se aumentado nesse fim dos tempos, né? Nesses dias. A gente vê cada dia, né, famosos que dizem ser cristão, cantores de sertanejo, cantores de funk, né, que ali cantam suas músicas sujas e ajoelham ali no palco e fazem uma oração agradecendo a Deus. E algumas pessoas acham que essas pessoas são cristãs, mas a gente aprendeu muito aqui sobre ser um verdadeiro cristão. Né? O verdadeiro cristão é inimigo do mundo. O verdadeiro cristão não faz amizade com o mundo. Quem faz amizade com o mundo faz inimizade com Deus. Amém? Então cuidado com esses famosos que dão maus exemplos. Não são todos, né? Tem alguns que se convertem de verdades, que assim seja, né? Amém? Mas a gente vê vários aí que se batizam no Rio Jordão, né, que tem dinheiro para ir lá, vão lá, se batizam, mas continuam fazendo seus shows, continuam fazendo, né, suas músicas mundanas, e a gente sabe que Deus não agrada disso. E eles estão influenciando, infelizmente, muitas pessoas a seguir um falso evangelho. Amém? Que não precisa de abandono do pecado, que você é só batizar, que você está salvo. Então a gente sabe que não é assim. Deus nos cobra santidade. Amém? Então que você não caia nesses falsos profetas, porque a palavra de Deus diz que o povo é destruído por falta de conhecimento, né? Então se você não ler a Bíblia, você fica com os olhos fechados, você não vai entender muitas das coisas. Mas quem lê essa Bíblia não cai nos ensinamentos falsos. Deus, o Espírito Santo, não permite que quem está lendo essa palavra caia em falsas promessas, em falsos profetas, no engano deste mundo. Então, continue firme, perseverante na fé, pois Jesus, ele fala aqui, ele afirma aqui várias vezes: olha, eu não tardarei, eu estou vindo, o meu dia está próximo, o grande dia do Senhor se aproxima, olha, eu venho logo. Ele fala muitas das vezes aqui, amém? No final ele fala aqui também. Então, meus irmãos, seja paciente, né? Continue firme na rocha, amém? Continue firme na palavra de Deus, persevere até o final, porque a perseverança, né, é que vai nos levar à salvação. Aquele que persevera, aquele que vai até o fim, aquele que não desista, por maior que seja a luta, por maior que seja o combate, amém? Ele se apega em Deus, ele se apega em Jesus e entra nessa batalha não chorando, mas entra nessa batalha rindo, porque sabe que Jesus vai à frente dele, Jesus vai à frente das nossas batalhas, irmãos. Então essa é a palavra que eu deixo para você. Não desista, esteja firme. Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, para iniciarmos a leitura de Gênesis. Um forte abraço e que o Espírito Santo esteja sempre no seu coração, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém.